Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Lembrando que estamos aqui no ar sempre aos sábados, às 10 horas da manhã, contando com a sua participação, contando com a sua conversa aí no chat e também contando com a sua divulgação. Porque, afinal de contas, somos parte de uma equipe. Vocês aí, nós aqui na telinha, né? E a espiritualidade que nos ampara e nos orienta todo o tempo, para que possamos trazer a mais e mais corações um pouco da motivação para uma boa vida, hoje e não amanhã, como é o título do nosso programa de hoje. Então, vamos começar, vamos juntos, vamos com muito amor no coração, com muita alegria, que o sol da manhã esteja aí com você, apesar de você estar em qualquer outro horário ou de tempo que está fazendo aí onde você está. Vamos juntos, vamos de mãos dadas, ouvir agora a nossa querida Jeane, com a preparação do nosso programa. Olá, queridos amigos. Grande alegria, mais um sábado a gente juntinho. Vamos então aproveitar o dia de hoje, como nos disse a Soninha, independente do tempo, o nosso sol espiritual está vibrando em nossos corações, em nossas mentes, em nossas almas. Vamos então? Vamos nos unir todos de mãos dadas energeticamente, num só pensamento, num só coração, para que possamos receber essa luz do nosso sol espiritual. Vamos então fechar os nossos olhos físicos, para que possamos abrir a nossa visão espiritual. Vamos sentir nesse momento a presença do nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas. Vamos sentir as suas mãos amorosas, tocando nesse momento as nossas mentes, os nossos corações, tocando as nossas almas. E com esse toque amoroso, curativo, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade de vida, aqui, nesta casa que nos acolhe com tanto carinho, o nosso planeta Terra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, pelas oportunidades de crescimento, de renovação, de aprendizado. Te pedimos, Senhor, que neste dia nos abençoe, nos fortaleça, nos intua, para que possamos seguir firmes em nossa caminhada terrena, realizando as melhores escolhas, procurando sempre dar o nosso melhor, aproveitando cada oportunidade de nossa existência corpórea. Mestre, temos a certeza de que nunca estaremos sozinhos e que todos nós estamos indo ao encontro da nossa felicidade e da nossa evolução. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Amigos, vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos agora ouvir o Marcos, que vai falar sobre como nós vamos fazer isso, não é, Marcos? Com certeza. Bom dia, meus amigos, que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o livro Vinha de Luz, no seu capítulo 170, cujo tema é Amanhã. Vamos verificar o que Emmanuel nos traz para as nossas reflexões. Ele pegou o versículo 14 do capítulo 4 de Tiago. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda em verdade a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. O lavrador, que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusermos. Se todas as aves possuem asas, todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito em benefício de sua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Excelente página para a nossa reflexão. E Emmanuel nos chama a atenção da importância de aproveitarmos as oportunidades. E a nossa reencarnação é uma oportunidade bendita que temos hoje em nossas mãos para nos redimir diante das nossas próprias consciências. E Emmanuel cita vários exemplos de irmãos que sempre falam que farão amanhã. E tem um ditado popular: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E realmente é uma grande verdade, porque se as oportunidades nos chegam hoje, devemos agarrá-las e fazer o melhor que nós pudermos, sempre buscando trabalhar no bem, sempre buscando propagar e divulgar o bem, a caridade, aproveitar os momentos para o nosso estudo, a nossa reflexão, a nossa meditação e a nossa transformação. E precisamos iniciar o processo. É dando o primeiro passo que vamos conseguir uma longa caminhada e alcançar os grandes objetivos de nós, espíritos imortais. Deus nos concede a todos as mesmas possibilidades e as mesmas oportunidades. Todos somos criaturas divinas, trazemos a essência de Deus dentro de nós. E podemos, como o próprio Cristo nos falou, fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Mas isso dependerá da nossa vontade, da nossa disciplina, do nosso querer. É necessário fazer esse esforço e, embora possamos nos cansar um pouquinho hoje, amanhã teremos um bom resultado. Porque o bom lavrador, ele se sacrifica, ele trabalha, ele sua para que amanhã ele possa ter uma boa colheita. E nós somos esses lavradores. Precisamos plantar boas sementes, precisamos olhar para o céu, para lá na frente ter uma boa colheita. E essa colheita vai depender das sementes que nós plantamos no nosso dia a dia, no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Então, Jesus nos convoca, através de seus ensinamentos, a trabalhar hoje, a fazer o que nos cabe hoje, agora, que é o tempo presente, aquele tempo que nos dá a oportunidade da transformação.
Se ficarmos esperando por isso ou por aquilo, o tempo vai passar e aí perderemos grandes oportunidades de crescimento, de iluminação, de alegria. E muitas das vezes nos arrependemos de não termos feito no tempo exato aquilo que era necessário para o nosso crescimento. Então vamos aproveitar, meus irmãos, o dia de hoje para estudar, para trabalhar no bem, para fazer a caridade, para nos iluminar, para nos transformar, para servir ao Cristo e para estar constantemente aprendendo com a nossa Mãe Natureza, aprendendo com o que as pessoas têm a nos ensinar, porque não existe uma pessoa melhor que a outra. Todos nós estamos aqui para aprendermos e crescermos juntos. Então, quando temos essa linha de raciocínio, começamos a desenvolver em nós a humildade, começamos a desenvolver a simplicidade e tudo torna-se mais fácil. E mesmo diante daquele problema bem complicado, daquele desafio enorme, nós iremos encontrar uma solução. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos ser humildes em reconhecer a nossa fragilidade e pedir ajuda a Deus, aos benfeitores espirituais, aqueles amigos que estão encarnados e que podem nos ajudar. E assim, inseridos nesse processo de crescimento espiritual, nós vamos nos iluminando, nós vamos aproveitando o hoje e o agora, não deixando para amanhã, porque amanhã não chegou ainda, nós não sabemos como será. Então é importante nós iniciarmos a nossa tarefa hoje e agora, sem perda de tempo. Um forte abraço para todos. Sônia. É verdade, né? E cada vez mais o mundo nos força a ficar pensando no amanhã, né? Porque é tanta coisa que você lê, notícias que chegam, que nos apavoram tanto, calamidades, e, enfim, coisas que, na verdade, sempre aconteceram, infelizmente, porque faz parte da vida, né? Mas que cada vez mais, perceba aí, não assusta, não te assusta. E então, por que será que nós nos assustamos diante dessas coisas que são coisas da vida, né? É claro que a gente pode até não gostar, a gente exercita para poder melhorar a nossa compaixão, a nossa empatia, né? Fazer o melhor que a gente pode para que o outro fique bem. Mas, não sei, é difícil, né? O ser humano acaba ficando cada vez mais angustiado mesmo. Então, a gente precisa fazer sempre muita oração, está sempre muito na conexão com Deus, porque estamos todos conectados, né? A gente já sabe disso. Você não sabe disso? Você já não tem certeza que não existe nada que esteja funcionando por si, apenas por si, né? Todos nós estamos conectados. E cada um com o seu jeito, cada um com a sua função, né? Como o Marcos falou, ninguém é melhor do que ninguém. Você pode ser melhor do que eu em determinada coisa, eu melhor do que você em outra, mas no balanço geral, nós somos os mesmos, estamos aprendendo, né? Inclusive, alguns espíritos que caminham conosco, né, mais próximos, apesar de já bem mais evoluídos, né, mas que ainda estão aqui por perto, né, nos aconselhando e nos mostrando algumas coisas, nos orientando. Eles mesmos dizem, né, nós estamos aqui caminhando juntos, estamos um pouco mais à frente, mas já estivemos aí onde você está. E nós podemos nos colocar assim, sem orgulho, porque senão aí vai para aquela coisa do que eu sou melhor do que você, porque eu já aprendi isso. Não, eu não sou melhor do que você, porque eu já aprendi isso. Nós estamos juntos, mas preciso sim entender. Agora me lembrei de ontem, né? Nós estávamos conversando com um irmão na mesa mediúnica, né? Que ele veio, e é interessante, eu não sei, e quando eu falo da conexão, nós às vezes não sentimos essa conexão, né? A conexão até com um desencarnado que chega ali para que a gente possa conversar, ouvir,
e aprender muito com eles também. Imagina com o desencarnado, imagina com o encarnado que está aqui com a gente, né? Eu preciso fazer isso, lembrar que nós estamos nesse mundo aqui para uma determinada função. Mas voltando à história que eu ia falar de ontem, né? Que eu vou falar de ontem, é que foi muito interessante, porque chega um espírito, né? Falando do que a gente, por do trabalho que faz, das coisas que ele faz e tal. E aí a gente começou a conversar sobre o aprendizado e sobre a necessidade que a gente tem de aprender coisas melhores, né? E por isso que nós somos colocados em determinadas situações, por isso que alguns desafios nos chegam, e pela necessidade que temos, é uma necessidade para a nossa evolução, de passar adiante aquilo que aprendemos, né? E dentro, eu não vou trazer aqui qual era a questão, mas dentro do que estava ali se apresentando, ele começou a pensar nisso, né? Porque aí ele começou a perceber que tudo que aconteceu com ele, que poderia ter sido um aprendizado, que ele poderia usar dessa experiência para ajudar o outro, ele foi guardando em si como mágoa, como ressentimento, e aí isso vai se transformando em raiva, em desejo de vingança, né? O que muitas vezes os espíritos assim que já estão com esse desejo, eles falam, mas é o desejo de justiça, é a justiça. Não, justiça é a de Deus, né? Justiça é você saber que o outro está errado e saber que ele vai precisar pagar de alguma forma. Mas quando a gente quer executar a justiça com as próprias mãos, aí deixa de ser justiça para ser vingança, né? Então, na conversa nós... E aí eu fiquei pensando isso muito para mim, né? Porque quando a gente conversa com o outro, qualquer que seja o outro encarnado ou desencarnado, às vezes na própria terapia, às vezes no próprio atendimento fraterno, você deve perceber, até mesmo numa conversa com o seu vizinho, com o seu irmão, com um parente, você percebe que o problema dele traz alguma coisa de bom para você. Mesmo que o seu problema não seja exatamente o mesmo, não tenha, tem alguma coisa que você pode aprender. E aí foi isso que eu fiquei pensando, sabe? Essa necessidade que nós temos para a própria evolução de levar o aprendizado, sem imposição, né? Sem querer impor ideias, mas assim, se isso é bom para mim, é passar adiante e dizer, olha, comigo é desse jeito, é assim que eu sinto. E aí, se o outro quiser, né, aproveitar, tudo bem, senão você fez a sua parte. Isso não precisa ser, isso é a qualquer momento. Isso é aproveitar a vida, né? É aproveitar cada instante que nós temos para crescermos. Porque, em última análise, nós estamos aqui, sim, para ajudar o outro, mas nós estamos aqui para evoluir. Cada um é responsável por si mesmo. E nós crescemos muito mais quando nos relacionamos, quando estamos à disposição de passar para o outro aquilo que nos faz bem, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já sabemos. Isso vai dar ruim, isso vai dar errado, cuidado aí, né? Mas sem amedrontar, sem impor. É isso, então pensa sobre isso, né? Pensa sobre o que você tem, o que as tuas experiências do passado puderam trazer de bagagem para que você contribua com o mundo e com um amanhã melhor, com o seu amanhã melhor e com o amanhã de todos nós. Vai pensando nisso, vai passando adiante, vai seguindo em frente e vai lembrando que a cada dia o seu dia, a cada dia o seu mal e a cada dia o seu bem. Né? E é viver um dia de cada vez, fazendo hoje tudo que a gente pode. E amanhã vai ser hoje novamente, para que a gente repita e continue fazendo sempre o bem. Né? E o que nos impede muito também de pensar no hoje é uma indisciplina, que eu vou chamar de uma indisciplina, ou de uma falta de habilidade, ou de uma falta de treinamento,
de estar focado no aqui e agora. A nossa mente, como é muito agitada, ela está sempre à frente, sempre à frente. E nós temos, sim, no nosso sistema nervoso, um mecanismo que nos levam à agitação, que nos levam a querer resolver de imediato, né? Então, imagine um animalzinho, eu gosto muito desse exemplo, um coelho no meio da floresta. Ele está ali, aqui, para lá e para cá, brincando, comendo, e de repente ele escuta um barulho. Quando ele escuta aquele barulho, ele para, fica imóvel e presta atenção. E ali ele vai decidir se ele vai fugir, porque pode ser ameaçador realmente, se ele vai enfrentar, porque pode ser alguma coisa que ele consiga enfrentar, ou se ele vai ficar ali congelado. É uma reação que todos nós temos também, mas nós não. Nós não, simplesmente, da maioria das vezes, paralisamos, porque a gente não tem essa questão treinada de parar, respirar, olhar para dentro e prestar atenção. Essa situação é para que eu fuja, é para que eu enfrente. Vamos aprender um pouquinho disso? Vamos treinar nossa mente a prestar atenção na respiração, a focar em nós mesmos, a fim de descobrir o que cada coisa, cada sinal que o nosso corpo emite está querendo nos mostrar. Às vezes através da dor, às vezes através de uma agitação, às vezes através do incômodo. E se eu prestar atenção, se eu me recolher por alguns segundos, prestar atenção, o que isso aqui está querendo me mostrar, eu não preciso ficar com medo, porque eu vejo e cuido. Vamos lá? Então, para aí o que você estiver fazendo, se você puder, óbvio. Se não, assista o programa que vai ficar gravado aí por muito tempo e faça. Vamos juntos? Vamos prestar atenção na nossa respiração? Isso, muito bem. Pare, sinta os seus pés, sinta o seu corpo no chão, aí na cadeira, o contato dos seus pés no chão, se você estiver em pé ou deitado, o contato da sua roupa no corpo. Preste atenção no que você está sentindo aí na sua pele. Você pode também prestar atenção no que você está ouvindo, a minha voz, a música de fundo, algum som aí. Isso, muito bem. E aí você pode fechar os olhos, está tudo bem. E pode dizer para você mesmo, está tudo bem. Diga para os seus pensamentos, calma, vamos juntos. E se algum pensamento intruso teimar em tirar você desse foco, apenas deixe que ele passe. Não discuta, não julgue nem avalie. Apenas sinta o ar entrar pela sua narina, pelas duas narinas. Isso. Inspire e expire. Procure inspirar num tempo menor do que a expiração. Inspirando, prendendo um pouco o ar, soltando novamente. Você diz para o seu cérebro, está tudo bem, eu estou aqui, respirando. Isso. E na medida em que você inspira e expira, diga, graças a Deus. Graças pelo ar que eu respiro, pelo oxigênio que me traz vida e que chega a todas as minhas células, alimentando-as, cuidando. Chega a todos os meus órgãos, cuidando de cada um. E na medida em que você expira, pense, deseje, sinta, sair tudo aquilo que não te serve mais. Toxinas,
sentimentos, emoções, tudo que possa te perturbar. Esta é uma excelente regulação do seu sistema nervoso. E quando fazemos isso juntos, potencializamos esta regulação, este equilíbrio. Isso. Quanto mais equilibrados estamos, quanto mais tranquilos estamos, somos capazes de nos conectar uns com os outros, nos regulando juntamente, mas também com a espiritualidade superior, que está sempre pronta a nos ajudar, a nos orientar, a responder aos nossos questionamentos, da forma que precisamos receber as respostas, nem sempre da forma que desejamos. Mas podemos sim, podemos através desse momento em que nós estamos olhando com uma forma calma e sentindo a presença amorosa dos benfeitores, podemos cuidar de muitas coisas e principalmente sentir a presença do Mestre Jesus, que assim, com essa calma que estamos, pode nos chegar mais perto e nós podemos senti-lo, porque ele está sempre por perto, mas nós podemos sentir. Então sinta aí, deseje, visualize Jesus à sua frente, observe como ele está, abrace, sinta o seu abraço, fale com ele, deseje, pergunte, lembre-se de quando ele dizia: o que queres que eu faça? O que queres de mim? E diga também para ele: Mestre, o que queres de mim? O que queres que eu faça? E fique pronto a receber a resposta. Ela chegará, se não agora, em qualquer outro momento. Você está se abrindo a isso. E ela pode vir por uma música, por uma leitura, pela voz de alguém. Despreocupe-se. Você se abre aos ensinamentos do Cristo, às respostas para todas as suas dificuldades, seus questionamentos, e tudo isso chegará. Acalme o seu coração. Receba as bênçãos que você recebe agora, os nossos desejos, que todos nós desejamos agora, de paz, de harmonia, de saúde, de paz para o mundo, de paz para todos aqueles que sofrem, para aqueles que ainda não conseguem parar para se ouvir, para ouvir a voz da espiritualidade superior. Oremos por todos eles, dizendo: Senhor, aqui estamos, faz de nós instrumentos do teu amor, para que possamos levar tudo isso a todos aqueles a quem encontrarmos no nosso caminho. E que assim seja, e assim é, e assim será. E assim, dessa forma, você pode vir se trazendo de volta. Isso. Tranquilamente, felizmente. E automaticamente, uma sensação de bem-estar toma conta de todo o seu corpo. É você, é Jesus, é a alegria de estar vivo. Traga-se de volta, vá abrindo seus olhos, sorria, espreguice, dê graças a Deus pela vida e pela semana que você vai ter até o próximo sábado, e o outro, e sempre. E aí estaremos juntos, sempre, porque Deus nos fez elos de uma grande corrente de amor. Tudo bem? Volte, abre seus olhos. Seja feliz, seja muito feliz.
E não esqueça, hoje é o dia mais importante da sua vida. Faça hoje, e o seu amanhã vai se tornar um hoje maravilhoso também. Muito bem, agora eu vou passar para a Declair, que vai trazer suas considerações, enquanto nós vamos voltando e voltando e voltando. Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom sempre, não é? Bom sempre estarmos aqui reunidos, aprendendo, conversando, trocando aprendizado, trocando nossas ideias, trocando nossas dúvidas, né? Porque é sempre bom conversarmos e colocarmos Jesus no meio da conversa, né? Porque ele está sempre aqui, como disse a Sônia. A gente sabe disso, né? Todos nós sabemos. Mas quando a gente pede, quando a gente fala o nome dele, ele se apresenta com mais força, com mais energia, com mais material, né? Não é uma coisa tão distante, ele se materializa no meio de nós, né? Com muita energia e muita alegria. E é isso mesmo que nós sentimos enquanto aprendemos, enquanto oramos, enquanto praticamos o bem, enquanto meditamos da nossa existência. Né? Enquanto os amigos falavam, a partir do momento da prece da Giânia, eu comecei por causa do tema de hoje, né? Comecei a pensar. Lá, muito atrás, antes de ter conhecimento da doutrina espírita, eu era uma pessoa. E quando eu comecei a estudar e aprender e perceber o quanto eu estava no caminho não muito bom, porque eu não tinha conhecimento nenhum e não praticava nada, não fazia nada. Eu me percebi agora, hoje, enquanto o programa rolava, o quanto eu mudei, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, mas eu tenho que continuar aprendendo, né? Porque ainda é muito pouquinho que eu aprendi. Mas a minha diferença nas atitudes, nos pensamentos, em tudo, é uma coisa, é a água e o vinho, a água e o suco de uva, o vinho, a água e o suco de uva, de tão diferente que eu me sinto, mesmo me olhando assim, eu me percebo muito diferente do que eu era. Isso é a doutrina que nos traz a vontade de seguir, nos abre um horizonte maravilhoso à nossa frente, uma janela, portas e mais portas, que podemos avançar nesse aprendizado. Isso é muito bom, não é, amigos? Nos dá um ânimo, igual a respiração da Sônia, né? Nos enche os pulmões de ar revigorante, de continuar aprendendo e continuar nessa caminhada, junto com os irmãos, junto com os nossos amores, ou então sozinhos mesmos, né? Nunca estamos sós, né? Nunca estamos sempre acompanhados de muitos irmãos queridos. Então vamos lá, a minha leiturinha de hoje, o capítulo intitula-se Abriremos Amanhã. Logo no início tem uma fala do Chico Xavier que diz o seguinte: precisamos ajudar-nos a nós mesmos, mas deixando essa história de eu ferido, eu não tolero, Beltrano, eu não posso, eu não aguento, eu não quero mais, eu não preciso. Tudo isso. O Chico disse isso em algum lugar, eu não sei aonde. Agora vamos ao capítulo. É importante que cada um procure agir como se fosse técnico de si mesmo, o jardineiro responsável pelo seu próprio jardim. Hoje, muito se fala em coaching, né, a palavra de treinamento, palavra inglesa que indica uma atividade de formação pessoal, em que um instrutor ajuda o seu cliente a evoluir em alguma área da sua vida. Precisamos ser o primeiro e eterno coach, o primeiro treinador e eterno de nós mesmos. O self-coach, como diz aqui, né? O treinador de nós mesmos. Ainda que em algum momento da vida precisemos
de ajuda externa. Quem está conosco por toda a eternidade somos nós mesmos. Quem poderá nos conhecer melhor do que nós mesmos? Quem poderá saber melhor de nossas reais necessidades e carências? Quem dorme e acorda conosco? Quem vê as nossas lágrimas mais secretas? Quem mais do que nós vive os nossos sonhos e pesadelos? Quem estará mais próximo da nossa alma no momento em que ele tiver que partir deste mundo? Por mais que alguém nos tente ajudar, nenhum auxílio externo se tornará eficaz se não contar com o nosso sim. Mas esse apoio que devemos a nós mesmos, essa força que nos levanta nos momentos difíceis, tem que deixar o eu ferido do lado, alerta Chico Xavier. Se o treinador de si mesmo não significa alimentar a vítima que se sente machucada por algum comportamento alheio. Ao contrário, isso nos estimula a cicatrizar rapidamente nossas feridas com a pomada da humildade. Sabemos o que somos e o que não somos. Se alguém me fere ao dizer coisa que não sou e não faço, somente sofrerei se eu der poder a quem fala em verdades a meu respeito. Nesse caso, não sofro pelo que a pessoa disse, mas pelo crédito que dei a ela. Se estivermos caídos no chão por algum fracasso, o treinador não nos chamará de fracassados. Apenas nos pedirá para levantar do chão, aprender com os nossos erros e tentar outra vez. Todas as vezes em que tentarmos responsabilizar alguém por algo desagradável que nos acontece, o treinador não nos dará um tapinha nas costas dizendo: é isso mesmo, culpe-se mesmo, as pessoas estão querendo prejudicá-lo, reclame. Eles não estão nem aí para você. Nesse momento, o treinador vai nos lembrar de uma pergunta feita a Freud. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E mesmo quando a responsabilidade puder ser atribuída a terceiros, o treinador não nos dirá para nos sentarmos, nos revoltarmos e esperarmos alguém resolver o problema. Ele vai nos fazer uma outra pergunta muito importante. O que você vai fazer com isso que lhe aconteceu? Com essa indagação, ele deseja que seja protagonista de nossa vida e nós meros espectadores sem poder algum para reconstruir a nossa história. Conta-se que um bem-sucedido negociante, dono de um próspero negócio de mobílias, após um feriado, voltou para sua casa e descobriu que tanto a sua loja quanto a sua residência havia pegado fogo. Tudo o que possuía ficara reduzido a cinzas. Seus bens avaliados em algumas centenas e milhares de dólares foram perdidos. O que fazer? Lastimar? Culpar a Deus? De quem se lembrava em suas orações diárias? Derramar lágrimas? Ensaiando um sorriso, olhos entreabertos, perguntou: Senhor, que queres que eu faça a seguir? Sobre as ruínas de antes haviam sido cenários de um florescente negócio, colocou uma tabuleta onde se lia: minha loja queimada, minha casa queimada, meus bens queimados, mas não ficou queimada a minha fé. Reabriremos amanhã. Este homem ofereceu de si mesmo a melhor ajuda, deixou o eu ferido de lado e reabriu sua loja no dia seguinte à tragédia. Ajudar-se é nunca ficar esperando alguém arrumar o nosso jardim, enquanto ficamos chorando, reclamando, culpando o mundo e nos sentindo traídos, injustiçados, rejeitados, coitados e perdidos. Qualquer colaboração pode até ajudar, mas não me desobriga de tomar conta de mim, pois somente eu posso ser o melhor jardineiro da minha vida. Talvez leve algum tempo para nos levantarmos dos baques da vida, mas que não seja demasiado longo esse tempo de culto à tristeza. A vida é um extenso caminho e ninguém pode ser julgado por aquilo que ocorreu numa esquina.
Nós somos maiores do que as esquinas que dobramos em nossa caminhada. Tudo é apenas aprendizado, experiências, fonte de evolução. Ajuda-nos muito se pensarmos como a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Para sermos vitoriosos na nossa jornada, é necessário aprender e não ganhar tempo. Perder nosso apego pela tristeza do fracasso é um bom caminho de vitória. Assim, é importante sabermos que, apesar de difícil, podemos escolher como vamos encarar as perdas da vida. Se vamos fazer isso com um sofrimento eterno ou com uma gratidão. O eu ferido é um péssimo jardineiro, já o eu aprendiz dá ao jardineiro a habilidade de restaurar o jardim depois de qualquer tempestade. Vamos aparar as arestas, vamos tirar as ervas daninhas e cultivar nosso jardim interno para florescermos sempre, com o amparo dos amigos espirituais e do nosso mestre, nosso amigo, irmão de todas as horas, Jesus amado. Fique na paz. Muito lindo. Muito lindo, né? Muito lindo. Pois é, chegamos então ao final desse programa, né? Vamos continuar na caminhada aí pela TV Nova Luz, nos encontrando a semana inteira, até o sábado, quando estaremos aqui de volta. Não, Jeane? Eu deixo aqui para todos. Temos um encontro marcado sábado que vem, não é mesmo? Tenhamos, então, uma belíssima semana. Que Jesus possa confortar os nossos corações e nos dar ânimo e coragem para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. Que o amor nos una e a luz nos proteja sempre. Beijos nos corações e até o próximo sábado. Compartilhem, compartilhem.